Tem encontros que parecem obra do acaso, mas que mudam destinos inteiros. Imagine um pai viúvo, milionário, lutando para dar conta da filha pequena em meio ao luto e à rotina caótica. Ele tem dinheiro, status e um apartamento de luxo, mas não tem paz, nem colo, nem tempo. No auge do desespero, encontra no lugar mais improvável um supermercado, uma mulher simples, com avental no peito e um sorriso no rosto, que, sem saber, começa a costurar os pedaços quebrados da vida dele. Essa história não é sobre riqueza material, mas sobre as coisas que realmente importam: cuidado, presença, confiança e transformação de vida. O nome dela é Marina, uma babá carinhosa? Talvez. Mas, acima de tudo, alguém que enxerga além das aparências. E é aí que mora a beleza, quando alguém de fora entra e consegue ver o que a gente esqueceu de olhar. Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais emocionantes que já contamos aqui. Uma história sobre reconexão emocional, perda, segundas chances e principalmente amor verdadeiro. Aquele que reconstrói famílias e cura feridas profundas. Prepare-se. Essa não é apenas uma história, é um espelho para quem já sentiu medo, solidão ou teve que reaprender a confiar. Lucas era um homem acostumado a resolver tudo com números, contratos e decisões rápidas. Um pai viúvo milionário, que dominava o mundo dos negócios, mas se via completamente perdido nos corredores de um supermercado com a filha pequena aos prantos. Sofia, com apenas 3 anos, era seu mundo, mas também seu maior desafio desde a perda da esposa. A cena era caótica, fraldas caindo, celular quebrado, olhares julgadores de desconhecidos. E no meio desse colapso emocional, uma voz doce surgiu. Posso ajudar? Essa mulher era Marina. Usava um avental azul e tinha nos olhos castanhos uma calma desconcertante. Em meio ao caos, ela foi a única que não julgou, não criticou, não virou o rosto. Simplesmente ofereceu ajuda, sem esperar nada em troca. Enquanto Lucas, desesperado, tentava conter o choro de Sofia, Marina a pegou nos braços com tanta naturalidade que, num passe de mágica, a menina silenciou. Era como se ela tivesse sido enviada por alguém lá de cima, e talvez tenha sido mesmo. O que parecia um momento trivial, uma funcionária de supermercado oferecendo ajuda, foi, na verdade, um divisor de águas. Um gesto simples, mas raro: oferecer presença quando o outro está despedaçado. Lucas, acostumado a negar qualquer auxílio, não teve escolha. Naquele instante, Marina não foi apenas uma funcionária prestativa. Ela foi abrigo. E como todo recomeço silencioso, ele começa assim, com uma ajuda inesperada que transforma tudo. Lucas não era o tipo de homem que pedia ajuda, muito menos 2 vezes. Mas, 3 semanas após o encontro no supermercado, a vida lhe colocou contra a parede. A babá faltou, o jardim de infância fechou e a agenda corporativa não parava. Com uma apresentação importante se aproximando e Sofia inquieta, ele olhou para a gaveta e encontrou o papel com o número de Marina. Hesitou, mas ligou. E, para sua surpresa, ela atendeu com um sorriso na voz e com a mesma calma de antes. Marina chegou sem uniforme, mas com a mesma presença acolhedora. Trazia brinquedos simples, livros coloridos e uma massinha de modelar feita em casa. Sofia, que chorava sem parar, abriu um sorriso ao vê-la, e Lucas, mais uma vez, foi desarmado. Não era apenas uma babá carinhosa, era alguém que compreendia o silêncio das crianças e a confusão dos adultos. Em poucos minutos, a casa voltou a respirar. Era como se Marina soubesse exatamente o que fazer, sem esforço, sem manual. Foi ali que Lucas começou a enxergar algo além. A ajuda de Marina não era só prática, era emocional. Ela não apenas cuidava de Sofia, mas transmitia um tipo de paz que ele desconhecia desde a perda da esposa. Era sutil, como quem apenas faz o que precisa ser feito, mas era poderoso.
Naquele dia ele compreendeu que certos encontros mudam tudo e que às vezes o que salva não é o extraordinário, mas o gesto simples de alguém que escolhe ficar. A rotina de Lucas era marcada por prazos, metas e reuniões inadiáveis. A de Sofia, por choros frequentes, noites mal dormidas e falta de uma figura constante que soubesse interpretar seus silêncios. Até Marina chegar. Aos poucos, ela foi assumindo um papel invisível, mas essencial, o de trazer ordem e calor a um apartamento que mais parecia um museu de memórias tristes. Ela arrumava brinquedos, dobrava roupas pequenas, preparava sopas que lembravam afeto, e tudo isso sem alarde, como se fosse apenas parte do que a vida deveria ser. Lucas, acostumado a resolver problemas com dinheiro, começou a perceber que havia coisas que nem todo o seu patrimônio podia comprar. Como ver sua filha comer sem resistência, dormir sem chorar, rir de cócegas. Era como se Marina tivesse acesso a uma linguagem que ele nunca aprendeu. E essa diferença, em vez de incomodar, o fazia admirar ainda mais aquela mulher simples, que entendia de alma muito mais do que de luxo. Sem perceber, Lucas começou a aguardar os dias em que Marina vinha. Não só pelo bem de Sofia, mas pelo próprio. Era como se a casa respirasse diferente quando ela estava ali. Ela trazia a leveza que ele havia perdido no luto, transformava o cotidiano em algo suportável. E mais que isso, em algo belo. Marina não substituía Helena, sua esposa falecida. Ela trazia algo novo. E talvez, sem saber, estivesse inaugurando o primeiro passo rumo à reconstrução de uma família. Falar sobre Helena era como pisar em cacos de vidro. Lucas evitava, não por indiferença, mas por medo de se despedaçar de novo. Desde que se tornara um pai viúvo, blindava a própria dor com o silêncio, achando que assim protegeria também a filha. Mas Marina enxergava além. Um dia, ao ver Sofia curiosa diante de uma foto da mãe no quarto, ela sentou ao lado da menina e contou histórias sobre uma mulher corajosa, bonita e amorosa. Não inventou nada, apenas deu palavras ao que Lucas não conseguia dizer. Quando ele soube, ficou em choque, não por ciúmes, mas por gratidão. Marina havia dito exatamente o que ele gostaria de ter tido forças para dizer. Pela primeira vez, alguém falava de Helena sem tristeza esmagadora, e isso abriu um espaço novo entre pai e filha. À noite, Lucas sentou-se ao lado do berço e repetiu, com a voz embargada, as palavras que ouvira de Marina. Sua mãe te amava muito, e o papai também. Sofia sorriu no sono. E naquele instante, Lucas entendeu o poder da reconexão emocional. Essas conversas simples, mas profundas, começaram a curar feridas que pareciam eternas. Marina não fazia discursos nem tentava consertar ninguém. Apenas escutava, acolhia, dizia o necessário, e isso fazia toda a diferença. Lucas sentia que o luto não o dominava mais. Agora havia espaço para lembrar de Helena com amor, não apenas com dor. E tudo isso por causa de uma mulher que um dia estendeu os braços num supermercado. Com o passar das semanas, Lucas percebeu que não era apenas Sofia quem sorria mais. Ele mesmo havia começado a rir de coisas pequenas, a prestar atenção nos detalhes, a se demorar nas conversas. Marina, com seu jeito simples e direto, havia se tornado mais do que uma babá carinhosa. Era uma presença transformadora. Quando ela ria, o ambiente ganhava outra cor. Quando ela falava, até os assuntos mais comuns ganhavam profundidade. Lucas, acostumado a mulheres que se encantavam por sua conta bancária, agora se via encantado por alguém que não se impressionava com nada disso. Decidiu convidá-la para jantar. Não para impressionar, mas para agradecer. E talvez para estar perto dela fora das paredes do apartamento. Marina hesitou, mas aceitou. Chegou com um vestido azul escuro e os cabelos soltos, visivelmente desconfortável com o ambiente luxuoso do restaurante. Mesmo assim, manteve a postura firme. Ali, entre pratos sofisticados e olhares alheios, revelou mais sobre si.
a formação em pedagogia, os sonhos adiados por causa da doença da mãe e o desejo simples de um dia abrir uma escola infantil. Lucas ouviu tudo em silêncio, absorvendo não só as palavras, mas o mundo inteiro de Marina. Ela não queria piedade, tampouco milagres, queria respeito e verdade. E quanto mais ele ouvia, mais admirava. Percebeu que seus sentimentos estavam crescendo de forma silenciosa, mas consistente. Já não era só sobre gratidão, era algo mais. Algo que florescia ali, na honestidade de uma conversa onde ninguém precisava fingir ser o que não era. Apesar da conexão evidente entre eles, Marina mantinha os pés no chão. Ela sabia que mundos diferentes carregam pesos diferentes e que nem sempre o amor é suficiente para sustentar uma ponte entre classes sociais. Marina gostava de Lucas. Disso ela já suspeitava. Mas também temia. Temia não pertencer. Temia os olhares de julgamento, os comentários maldosos, a forma como as pessoas medem o valor de alguém pelo bairro onde mora ou pelo trabalho que exerce. Era um medo real, vivido na pele, que a fazia manter distância emocional. Ela expressou isso com clareza após o jantar. Disse, sem rodeios, que não sabia se o que ele sentia era amor ou apenas gratidão disfarçada. E mais, que tinha medo de se envolver e depois perder Sofia caso algo desse errado entre eles. Lucas ouviu tudo com o coração apertado. Ele, um pai viúvo, acostumado a decisões firmes, se viu vulnerável diante da recusa delicada de uma mulher que só queria proteger sua própria sanidade, e a criança que já considerava parte dela. Lucas tentou argumentar, prometer que enfrentaria qualquer coisa por elas. Mas Marina se manteve firme. Ela precisava de segurança emocional, não promessas feitas em meio ao entusiasmo. Não era orgulho, era autodefesa. E nesse ponto ele entendeu. Às vezes, quem vive de perdas aprende a construir muros. E amar, nesse contexto, exige coragem dupla. O silêncio que ficou entre eles após essa conversa não era hostil, mas carregado de tudo que ainda precisavam entender um sobre o outro. A dúvida, quando plantada no terreno do medo, cresce rápido. E foi exatamente isso que aconteceu quando Beatriz, a assistente de Lucas, decidiu investigar Marina por conta própria. Munida de boas intenções, mas contaminada por preconceito social, ela trouxe fotos de Marina saindo de um escritório de advocacia especializado em causas familiares. Para Beatriz, isso era sinal claro de segundas intenções. Para Lucas, foi como jogar gasolina numa insegurança que ele achava ter superado. Mesmo relutante, Lucas confrontou Marina, mostrou as fotos, perguntou com frieza, cobrou explicações e viu pela primeira vez o olhar de Marina se encher de mágoa. Ela não gritou, não se defendeu com raiva, apenas disse a verdade. Estava ajudando a irmã em um processo complicado de guarda e pensão. E mais, havia procurado o advogado também para entender como proteger legalmente Sofia, caso algo acontecesse com ele. O pai viúvo, que sempre achou que dava conta de tudo, nunca havia pensado nisso. A ficha caiu como um soco. Lucas percebeu o tamanho do erro que havia cometido. A mulher que mais ajudou sua filha era agora vista com desconfiança. Não por algo que fez, mas por quem era. Marina, com dignidade ferida, decidiu ir embora. E Lucas, milionário cercado de conforto, sentiu-se miserável. A desconfiança não nasceu dela, nasceu dele. E naquele dia, mais do que perder a chance de viver um amor verdadeiro, ele quase perdeu a única pessoa que conseguiu devolver sorrisos à sua filha. A despedida de Marina não foi marcada por gritos ou discussões. Foi silenciosa, dura, doída. Ela voltou apenas para arrumar as coisas de Sofia e se despedir. O apartamento, antes cheio de vida, nos dias em que ela estava ali, parecia mais frio do que nunca. Lucas tentou explicar, se justificar, prometer que tinha sido apenas um erro de julgamento,
Mas Marina não quis ouvir. Estava ferida, não por orgulho, mas por ter sido tratada como suspeita quando, na verdade, só queria proteger. Lucas passou a noite em claro. Reviveu mentalmente cada detalhe da convivência com Marina, cada pequeno gesto de carinho com Sofia, cada refeição preparada com afeto. E quanto mais pensava, mais sentia o peso da perda. A desconfiança havia corroído algo precioso. Na manhã seguinte, ele conversou com Beatriz. Disse com firmeza que o erro havia sido grave. E mais, que a empresa não toleraria mais qualquer forma de julgamento baseado em origem ou classe social. Era uma lição que ele aprendera da pior forma. Sofia, pequena demais para entender toda a situação, apenas perguntava: "Cadê a Nana?" E isso doía em Lucas mais do que qualquer acusação. Porque, no fundo, ele sabia que Marina não havia ido embora só dele. Havia ido da vida da filha também. E não era justo. Aquela mulher simples, que surgiu no supermercado com um sorriso e um crachá, havia conquistado um espaço que nenhuma outra conseguiu ocupar. Perdê-la era mais do que um erro. Era uma consequência que ele talvez nunca conseguisse consertar. 8 dias se passaram, como se fossem uma eternidade. Lucas, acostumado a controlar tudo, se viu impotente. As mensagens não eram respondidas. As ligações caíam na caixa postal. Marina havia desaparecido da rotina e deixado um vazio difícil de preencher. Até que, finalmente, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz familiar. "Podemos conversar, mas pessoalmente." Lucas mal conseguiu esconder o alívio e o medo, porque não sabia se era um reencontro ou um adeus definitivo. Eles marcaram em um café no centro da cidade, longe dos olhares de luxo e dos julgamentos do mundo dele. Marina chegou com a simplicidade de sempre: jeans, rabo de cavalo e aquele olhar sereno que sempre dizia mais do que qualquer discurso. Ela foi direta. Também havia sentido falta de Sofia e dele, mas admitiu que por muito tempo foi ela quem ergueu barreiras, com medo de se machucar, medo de criar laços profundos em um mundo onde ela talvez não tivesse lugar. Lucas não tentou romantizar, pediu apenas uma chance real, com paciência, respeito e transparência. Disse que não queria voltar ao que tinham antes, queria construir algo novo. Marina, com os olhos marejados, ouviu tudo em silêncio. E então, com a voz baixa, soltou o que ele tanto esperava ouvir. "Eu também sinto sua falta, Lucas." Era pouco, mas era tudo. O recomeço não vinha embalado em promessas exageradas. Vinha ali, num café simples, com 2 pessoas tentando fazer dar certo. Depois daquela conversa no café, as coisas começaram a se alinhar, devagar, como deveria ser. Marina voltou a visitar Sofia, mas agora sem o peso de obrigações ou incertezas. Ela vinha por escolha, e isso mudava tudo. Lucas, por sua vez, não cometeu os mesmos erros. Mostrou com gestos simples que estava disposto a construir algo com cuidado. Não apressou, não pressionou, apenas esteve presente. E pela primeira vez desde a perda de Helena, sentia que seu coração batia por algo novo e verdadeiro. Foi então que ele decidiu dar um passo além, não por impulso, mas por convicção. Em um domingo à tarde, com o sol invadindo a varanda do apartamento, Lucas se ajoelhou diante de Marina. Tirou uma pequena caixa do bolso e fez o pedido. Queria que ela compartilhasse a vida com ele e com Sofia. Oficialmente. O anel era simples, mas cheio de significado. Representava não o fim de uma história de amor, mas o início de uma nova fase, de reconstrução, de família. Marina chorou, riu e hesitou, mas não por medo, por respeito ao que sentia. Ela fez uma única exigência: que aquele momento fosse entendido não como um final feliz de conto de fadas, mas como um começo, um compromisso com o real, com o cotidiano, com os altos e baixos. E Lucas, emocionado, não só aceitou, como prometeu. Sofia, ao ver o anel no dedo de Marina, comemorou como se já soubesse. "Eu sabia, a gente é uma família", disse pulando de alegria.
E ali, naquele abraço de três, o passado deu lugar à esperança. A vida ao lado de Marina não virou um conto de fadas. E ainda bem. Virou algo muito mais sólido, um cotidiano compartilhado. Ela continuou trabalhando no supermercado como fazia antes, não por necessidade, mas por escolha. Queria manter a própria independência, seus horários, sua essência. Lucas respeitou e admirou ainda mais. Enquanto muitos esperavam que ela se adaptasse ao mundo dele, Marina mostrava que podia trazer o dela, com leveza, simplicidade e muito amor, para dentro daquele apartamento luxuoso que, enfim, começava a se tornar um lar. Claro que nem tudo foram flores. Vieram olhares atravessados em eventos, comentários velados de colegas de Lucas e até a resistência disfarçada de alguns amigos. Mas Marina nunca recuou. Quando perguntada como conseguia lidar com o preconceito social, ela sorria e dizia: "Porque sei quem eu sou e sei quem me espera em casa." Isso, mais do que qualquer declaração, fazia o coração de Lucas bater mais forte. Ele percebeu que o que mais o atraía nela não era o que ela dizia, mas como vivia, com verdade, coragem e dignidade. Aos poucos, Sofia foi ganhando o que toda criança merece: estabilidade, carinho, rotina e risadas. E Lucas, o que nem sabia que precisava, um amor verdadeiro, que não se impressionava com fortuna, mas se emocionava com uma torre de blocos construída no tapete da sala. Aquele apartamento, antes frio e silencioso, agora pulsava vida. Cheiro de bolo, som de histórias infantis, vozes cruzadas na cozinha. Era um recomeço, mas não só para Lucas, para todos eles. No final das contas, não é sobre o luxo do apartamento, o saldo bancário ou o restaurante mais caro da cidade. É sobre quem segura sua mão quando tudo parece desmoronar. É sobre quem vê você despenteado, cansado, quebrado e ainda assim escolhe ficar. A história de Lucas, Marina e Sofia nos lembra que as maiores transformações acontecem nos momentos mais simples. Um abraço no meio do caos, uma sopa feita com carinho, um silêncio respeitado na hora certa. E você, já viveu algo parecido? Já precisou confiar em alguém que apareceu na sua vida de forma inesperada? Ou será que está sendo chamado agora a dar uma segunda chance para alguém ou para si mesmo? Pense nisso, porque às vezes a vida só muda de direção quando a gente permite que o outro entre, mesmo que pelas portas mais improváveis. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E conte aqui nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Marina quando Lucas desconfiou dela. Sua opinião é muito importante e pode inspirar outras pessoas. Até o próximo vídeo e que nunca nos faltem segundas chances.